o exemplo que eu acho que fica mais claro para a gente compreender o que é esse relativismo cultural. Quando a gente está estudando as populações nativas do Brasil, é comum que a gente se depare com o conceito de antropofagia, que é o hábito dos indígenas de comer a carne humana. Quando os europeus chegaram aqui, qual que era a interpretação que eles vão fazer sobre esses povos? Demoníacos, selvagens, comem carne humana porque gostam, comem carne humana porque se alimentam dela. Isso, inclusive, com aqueles povos que são considerados inimigos dos europeus. Os povos aliados, isso a gente pode ver em relatos europeus quando eles chegam aqui, em que eles classificam, por exemplo, uma etnia indígena como aquela que come a carne humana porque é guerreira e brava, isso é um ato de vingança, por exemplo, contra os seus inimigos, e aqueles que são selvagens e comem a carne humana porque são demoníacos, porque se alimentam dela. Você percebe o etnocentrismo? Quando eu estou citando esses dois exemplos para vocês, vocês percebem a hierarquização de cultura? Quem eles estão classificando como os corajosos, os guerreiros, aqueles que estão fazendo isso por vingança? Os que são aliados deles. Aqueles que não são, aqueles que resistem à dominação são os selvagens, são os bárbaros, são aqueles que são os demônios. E se são demônios, numa cultura cristã que está chegando no território, eles precisam ser combatidos. Isso é hierarquização. Não é só achar que o europeu é superior, que seria o que Chico chamou de eurocentrismo. É dentro de qualquer relação entre povos distintos, eu coloco um sobre o outro. Para entender o conceito de antropofagia, eu preciso do relativismo cultural. Eu preciso primeiro entender a cultura do indígena. E aí eu vou compreender a antropofagia como um ato ritualístico. Porque essa guerra para o indígena no território, por exemplo, ela tem um caráter religioso. E eu tenho que entender que até, inclusive, o povo que está lá tendo a sua carne comida, esse guerreiro mais forte que é capturado, ele sabe do que vai acontecer. E ele aceita o destino. E às vezes ele vive ali 6 meses dentro daquela comunidade, se casa com alguém que ninguém consegue entender quando você não está dentro dessa ideia de relativismo cultural. Ele convive, ele é preparado, e só depois desse ritual ele vai ter a sua carne dividida. E é só aquele que é corajoso, os portugueses que eram, inclusive, capturados e que eram considerados covardes porque choravam, às vezes faziam xixi na roupa de tanto medo, com razão, eles eram libertados porque não se comia a carne de um covarde. Tá vendo a diferença de explicação? Isso é utilizar o relativismo cultural. Você precisa concordar com o ato? Não, mas para compreendê-lo, eu preciso sair do meu lugar. Eu preciso sair da minha cultura e adentrar a cultura do outro. E é isso que a prova muitas vezes vai exigir de você, nas questões relacionadas à cultura.